no coração, depois de termos exaltado o Senhor, nós cantamos ao Senhor dizendo que é nossa alegria, nosso desejo estar na casa do Senhor. Nós cantamos ao Senhor dizendo que o nosso desejo é glorificar, é exaltar ao Senhor, que é esse Deus maravilhoso que recebe o nosso culto, que esse Deus glorioso, magnífico, continue edificando o nosso coração aqui, com toda a igreja presente. E você também que não pôde estar aqui e que está cultuando conosco através da transmissão, que você também receba a iluminação do Espírito Santo e a edificação da Palavra de Deus. Queridos irmãos, hoje é um dia muito especial e eu o digo de maneira mais direta, na vida da igreja, mas mais direta na vida daqueles nossos irmãos que foram eleitos na última Assembleia Extraordinária e que serão hoje alguns reinvestidos e outro ordenado e investido também aos ofícios da igreja. Na verdade, amados irmãos, é algo extraordinário quando somos chamados por Deus. Nós temos, por exemplo, alguns nomes da história, e eu posso citar o nome, o outro não me lembrarei o nome, mas um disse alguma coisa sobre alguém o chamou com a inteligência que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, porque ele não optava por uma outra função nobre na sociedade. Ele disse que ser pastor era a mais nobre função dada a um homem. Ser presbítero, ser diácono é algo extraordinário. Nós temos o pastor Martin Lloyd Jones, que era médico e que deixou a medicina para ser pastor, e ele afirma que a função é extremamente nobre, não por causa do ato em si, mas por servir na obra do Senhor, através da ordenação. E eu quero então, nesta manhã, estudar e compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 10, versículos 24 a 33, nós trabalharemos hoje o tema, os cuidados de Deus na missão da igreja. Os cuidados de Deus na missão da igreja. Assim está escrito, e o Senhor Jesus, depois de ele ter escolhido os 12 apóstolos, aqui no capítulo 10, nos primeiros versículos, ele passa algumas instruções, admoestações, estímulos, fala sobre as dificuldades e as recompensas. E é neste meio que nós então estudaremos os versículos 24 a 33, que assim está escrito. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós carecemos do socorro do Senhor, principalmente sobre a minha vida neste momento, para a exposição desta palavra, dada a seriedade, a profundidade, a riqueza, a glória, a veracidade, a santidade desta palavra. E a preocupação é com a nossa limitação, pecaminosidade e imperfeição.
apesar de nós, ó Pai, fale ao nosso coração. E a todos que nos ouvem, sejam habilitados neste momento a receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os cuidados de Deus na missão da igreja. Nós somos, muitas vezes, enganados naquilo que nos é vendido. Por exemplo, quando Damares e eu fomos buscar a aquisição do nosso lar, da nossa casa, do nosso apartamento, embora a pessoa que mediou então e que nos fez a venda fosse uma pessoa e seja uma pessoa fiel, mas sempre ele deixa de falar algumas coisinhas referentes a algumas taxas que virão depois. Então ele fala, vai ficar mais ou menos nisso, mas normalmente eles omitem algumas coisas, porque eles querem vender. Quando você se relaciona e começa então, dentro de o relacionamento para casamento, normalmente as primeiras coisas que nós mostramos para a pessoa que está aparentemente interessada em nós, são só os nossos pontos positivos. De maneira alguma, nós já expressamos de cara aquilo que verdadeiramente nós somos. E com o tempo, aquela que casou comigo foi descobrir que não era bem aquilo que eu tinha vendido para ela no início. Não é verdade? Isso não acontece? Mas eu queria dizer para você que o reino de Deus é diferente. É diferente, por exemplo, daquilo que nós vemos das campanhas políticas. É diferente daquilo que é proposto e que muitas vezes não é cumprido. E muitas vezes entramos enganados. Vou voltar ao casamento. Algumas pessoas de repente falam, se eu soubesse que era isso, não teria me casado. Ou se eu soubesse que tivesse isso, eu não teria comprado isso. Se eu soubesse que fosse isso, eu não teria votado nessa pessoa. Mas o reino de Deus ele é diferente. E Deus ministra os seus cuidados com a igreja dentro de alguns aspectos que eu preciso declarar para os irmãos, afirmar, ou melhor, não é nem declarar nem afirmar, é apenas reproduzir ou fazê-los lembrar, porque já está aqui na palavra. E quando o Senhor Jesus chama os discípulos, Ele chama os discípulos e Ele então mostra para eles algumas coisas, e eu quero, neste texto lido, destacar aqui alguns cuidados do Senhor para com a nossa vida. E o primeiro cuidado que eu quero estabelecer aqui, que está no texto, está então nos versículos 24 e 25, é que ninguém é chamado para o reino de Deus inconsciente das adversidades e dos sofrimentos. Deus nos chama e Deus nos fala a respeito das dificuldades que nós enfrentaremos no reino de Deus. O Senhor Jesus está agora estimulando os discípulos. E Ele então se dirige aos discípulos e diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ele está dizendo aqui, ele está preparando para aquilo que ele vai anunciar. E aí ele vai dizer, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao senhor, ao dono da casa, ao mestre, quanto mais aos domésticos, aos alunos, aos discípulos ou servos. A grande questão aqui, ele está dizendo, vocês estão sendo enviados como igreja para a proclamação do meu reino, do evangelho, mas saibam de uma coisa, haverá perseguição, haverá controvérsias, haverá pessoas que se levantarão contra você, haverá pessoas que trarão contra você argumentos, porque fizeram isso comigo. E eu começo a pensar com você aqui, qual foi o mal que Jesus fez? O que Jesus fez na sociedade durante toda a sua vida e principalmente no período em que ele estava ali, já no seu ministério de 3 anos, a partir dos 30 anos. Ele pregou libertação e salvação, ele curou enfermos, ele libertou pessoas endemoniadas, ele regenerou pessoas dentro da pregação, ele salvou pessoas.
Em momento algum ele sonegou o imposto, apesar de que, segundo a própria lei, eles não deveriam nem pagar, porque eles eram filhos, estavam ali. Mas ele diz: pague, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele corrigiu pessoas, e talvez aí esteja o problema. E diante disto, eles atribuíram esses feitos maravilhosos do Senhor ao poder de Satanás. Eles atribuíram que todos os atos de Jesus foram feitos por intermédio e autoridade do próprio diabo. E segundo os grandes expositores da palavra, aí está um grande problema chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando atribui-se a Jesus os atos que são feitos por Deus o Pai na vida e através de Jesus, você está negando a divindade de Jesus. Está dizendo que ele é o inimigo, que ele é Satanás. Então você está negando a salvação. Agora, se fizeram isso com Jesus, o que você espera que farão com a igreja, com os discípulos, com os apóstolos, e depois então com os outros discípulos e conosco aqui agora? A grande questão é: você precisa entender que você não é salvo para melhorar o mundo. Você não é salvo para acabar com os pobres no sentido de enriquecê-los. Você não é salvo para fazer com que todo mundo não passe dificuldades, fome. Você não é salvo para tratar e para colocar bons modos, moralidade no mundo. Você é salvo para apresentar ao mundo a única solução para este mundo, que é o arrependimento, a confissão de pecados e a confissão do senhorio de Jesus Cristo. Claro, uma vez convertido, aí sim você tem a moral transformada. Aí sim você vai cuidar daquele que está perto de você e que precisa da ajuda. Aí sim você vai corrigir aquele que está com modos inconvenientes dentro da sua casa ou na sociedade. Mas o que causa isto é a transformação. A missão da igreja é proclamar que existe Jesus Cristo e que a obra gloriosa de Cristo é operar na igreja e através da igreja, para que a igreja seja então aumentada o seu número, o número dos eleitos. Só que à medida que você vai e diz para a pessoa que ela deve amar o outro, que você vai e dá um prato de comida, aí está tudo bem. Mas quando você chega para alguém e diz: você é pecador e precisa ser liberto, e aí então ele usará a mesma palavra que os fariseus usaram com Jesus: nós nunca fomos escravos de ninguém, ser liberto de quem? Na verdade, vocês é que são escravos, nós somos livres. Porque o homem carrega dentro de si uma natureza rebelde, orgulhosa, jactanciosa, porque odeia a Deus e odeia a igreja. Ela não recebe com bons olhos e bom coração uma repreensão quando vai dizer assim: vocês não são nada. Nós, seres humanos, não somos nada em nós mesmos. Essas músicas que existem, principalmente, graças a Deus, tem uma geração aí sendo levantada pelo Espírito Santo do Senhor para produzir boas letras, boas mensagens para louvor de Deus. Mas nós passamos um período que o homem se tornou quase Deus. Algumas músicas tratavam até como se Deus fosse reconhecer o seu valor. Que Deus é este? Existe um Deus separado que tem um valor, e existe um Deus de cá que vai reconhecer que você tem valor. Acabei de ouvir uma música bonita essa semana com Damares lá, e a música dizia o seguinte: como pode o Senhor ficar me esperando até que eu tome a minha decisão? Como pode? Deus está ali com uma vontade que você se converta, e está: por favor, se converta.
Ou por favor, se converta. Até que eu tomo a decisão. Ninguém quer ouvir uma mensagem de que se o Espírito Santo não agir na vida, não há salvação. Se o Espírito Santo não quebrantar o meu coração, eu vou para fora e vou fazer as piores coisas imorais contra a vontade de Deus. 50, quase 52 anos de vida, mas vividos na presença de Deus, e a luta constante desde o início, ouvindo a mensagem de Deus, desde o início o Espírito Santo atuando na minha vida, e quantas vezes a gente reluta para fazer a vontade de Deus, querendo fazer a nossa vontade, pecamos e caímos, temos que pedir perdão, voltamos, e Deus misericordiosamente nos conduz, porque o mundo não aceita que ele está morto, e por isso ele se levantará contra a igreja. E Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos? Venham sabendo. Quando eu morava aqui em Nova Brasília, que saudade de morar aqui, eu amo esse bairro. Quando eu morava aqui, eu passei perto de um local e tinha uma igreja, e foi colocado um cartaz lá de fora assim: pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não é a igreja de Jesus, né? Porque aqui ele está falando, olha só o contraste. Pare de sofrer. E Jesus fala assim: vocês sofrerão. Nós somos chamados para o céu, mas estamos aqui. E aqui há uma inimizade muito grande. Então, o primeiro cuidado é que você entra no reino de Deus consciente de que você terá lutas e adversidades. O segundo cuidado está no versículo 26 e 27. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos falo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Jesus diz assim: vocês serão terrivelmente perseguidos neste mundo, assim como eu fui. No entanto, tenham coragem. Sabe por quê? Porque haverá um dia que tudo será revelado. Olha o que ele diz: tudo será revelado. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Talvez hoje na sociedade em que você vive, talvez até mesmo na igreja que você está congregando, e talvez na sua família, você seja incompreendido por querer viver santamente. Talvez você seja incompreendido quando você opta por uma roupa decente, seja homem, seja mulher, que não revele a sensualidade do seu corpo. Talvez você seja censurado por muitos amigos, irmãos até em Cristo, por você tomar uma decisão de manobrar melhor as palavras que saem da sua boca. Talvez você seja tido como aquele que só sabe falar sobre Bíblia, sobre o reino de Deus, que deveria contar outras coisas, reino para outras coisas também. Talvez você está experimentando este momento de que a santidade que você tem buscado no Senhor tem separado você do mundo, porque as pessoas não querem a sua presença. Jesus está dizendo para você, como disse lá naquele tempo para os apóstolos: não tenham medo, sejam firmes, porque no último dia tudo será revelado. Aqueles que hoje querem uma vida tranquila, parceira das coisas do modismo deste mundo, e que são dirigidos pela cultura deste mundo, e que se opõem àqueles que buscam santamente, eles também serão revelados. Diz a palavra do Senhor aqui mesmo em Mateus, no capítulo 12, no versículos 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Não tenham medo, porque o juízo virá. Não tenham medo, porque Deus cuidará de você, e você será honrado na sua postura de santidade, de fidelidade na proclamação do Evangelho, na sua vida com Deus.
E por que não recorrer agora a Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que fala do grande trono branco, daquele que se assenta no trono, de quem não tem como fugir, não tem como se esconder. Todos passarão pelo tribunal e todos os atos estão escritos dos livros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, descanse no Senhor, porque se você está em Jesus, você é protegido pelo Senhor, e no último dia, ali será revelado que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Até mesmo as pequenas falhas, os atos, os pecados que você cometeu como atos e não como algo contínuo na sua vida, decididamente, mas que você caiu, até mesmo eles estão cobrados em Jesus Cristo e você é justificado em Jesus. Isso será revelado no último dia. Se não fosse Jesus, Satanás teria muito que me acusar. Mas quando ele puxa a minha ficha, ele encontra de cara o nome Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Mas também serão revelados todos os atos contrários, aqueles que se levantam contra o Senhor, aqueles que se levantaram contra o seu ungido e que ainda hoje se levantam contra a igreja, perseguindo então a Jesus. Porque no último dia tudo será revelado, e a questão de Jesus é que não tenham medo, continuem pregando, sejam audaciosos, aquilo que eu estou falando só para vocês, saiam gritando para todo mundo. Sabe uma coisa, irmãos? Eu estou lendo, os sermões de Martyn Lloyd-Jones, e uma coisa que ele me disse, que me relembrou então da palavra de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus, é viva e eficaz, é sempre nova? É porque o pecado é velho, é o mesmo sempre. Muda a cultura, muda o tempo, mas o pecado continua o mesmo lá do céu, quando Satanás tentou usurpar a Deus, do jardim, quando Adão e Eva pecaram, e consequentemente todos. É o mesmo pecado o tempo todo. Pode mudar a coleira, como dizia o saudoso reverendo Zé João, pode mudar a coleira, mas o cão continua o mesmo. Preguem a palavra, porque você sabe que não será em vão. No último dia, Deus revelará todas as coisas. Esse é o segundo cuidado. Primeiro cuidado, conscientiza-se de que você vem para o Senhor e você será perseguido. 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Segundo cuidado, saiba que o Senhor está cuidando de tal forma que no último dia, tudo que você passou será revelado. Às vezes a pessoa é acusada de alguma coisa que ela não fez. A irmã Nina leu aqui, sobre que você, quando será acusado, seja de algo que não seja contra a palavra de Deus. Pelo contrário, ao olhar as suas boas obras, glorifique ao Senhor. Às vezes você é acusado por alguma coisa e você não tem como se defender. No último dia será revelado também. Muito bem, o terceiro cuidado está então no versículo 28. E aí está: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos irmãos, isso é muito importante, porque muitas vezes nós respeitamos e tememos muito mais as pessoas do que a Deus. Muitas pessoas, às vezes, estão praticando coisas contrárias à palavra de Deus, e quando ele vê um irmão da igreja, uma irmã da igreja, ou quando vê um diácono da igreja, um presbítero da igreja, ou o pastor, e aí eles param de fazer como se tivessem com medo daquilo ali. Por outro lado, você tem também aqueles que não, hoje no Brasil ainda não, mas fora, enfrentaram o grande problema de serem proibidos de pregar o evangelho, com ameaças de prisão e morte. E muitos deles foram realmente, passaram pelo processo de execução. Alguns foram decapitados, João Batista, Tiago, a própria Estevão apedrejado, Cristo crucificado.
Alguns outros, segundo a tradição, foram pregados, crucificados novamente. Segundo a informação, o Pedro, a tradição fala isso, né? Não é na Bíblia, Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado então de cabeça para baixo, segundo a tradição, mas ele foi executado. Paulo, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. E aí por diante você vê pessoas que sofreram, que morreram por causa de Cristo, e não só lá, mas depois na história você vê muitas pessoas que passaram pela questão da morte. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que a única coisa que esses homens puderam fazer foi tirar a vida biológica. Então, entre ter medo daquele que pode matar e daquele que tem autoridade para matar e condenar, então nós vamos obedecer àquele que tem autoridade para matar e condenar. Porque essas pessoas que estão perseguindo, se elas não se arrependerem, elas serão condenadas eternamente. Ele tem a autoridade, como nós já mostramos aqui, ele tem tudo registrado de todas as pessoas. E a grande diferença aqui é que o crer em Jesus faz com que o meu nome esteja escrito no livro da vida. É o nome escrito no livro da vida que faz a diferença. Apocalipse 20, 15, você encontra justamente essa expressão. E todos aqueles cujos nomes não foram encontrados do livro da vida, esses foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Crer em Jesus é ter o seu nome lá garantido. Então a minha ação, ela não é capaz de me garantir a salvação, mas Jesus é, aí está a diferença. Então temer a Deus, esse temor a Deus não é um medo, não, é respeito por você conhecer o Senhor. Sabe, a gente tem muita vontade de ter conhecimento. Eu estava ouvindo uma entrevista de um professor esses dias, e me encantou o grau de conhecimento, a gama de conhecimento e autoridade que aquele homem fala, muito embora não esteja concordando com tudo que está falando, mas assim, a autoridade com que ele fala, ele demonstra muito conhecimento. Inclusive, possivelmente adquirirei um livro dele para leitura, dado ao conhecimento dele, e por ser ele alguém que trabalha os princípios fundamentais, embora não seja cristão, mas os princípios fundamentais estabelecidos pela própria palavra. Mas só que este conhecimento, essa fundamentação, tudo isto é inoperante. Porque aquele que não sabe ler e que não vai saber o que é Calvino, 5 pontos do calvinismo, fé reformada, não vai saber às vezes nada disso, que está lá talvez num local tão distante que não tem acesso à escola, mas que ouviu falar e o Espírito Santo trabalhou seu coração e ele passou então a amar a Jesus de tal maneira que ele se torna um dos maiores do reino de Deus. A grande questão é, eu não posso servir a Jesus com medo do inferno, eu tenho que servir a Jesus por amar a Jesus. Temer a Deus não significa ter medo de ser lançado no inferno, embora isso seja real para aquele que não crê, mas temer a Deus tem a ver com o meu prazer no Senhor. E aí nós buscamos conhecimento, mas qual tem sido o conhecimento que temos investido na nossa vida, na nossa família? O conhecimento de Deus. Hoje é tão fácil. Você tem quantas Bíblias na sua casa? Quantas edições diferentes? Quantas Bíblias de estudo? Se você buscar no celular, você consegue abrir uma Bíblia que ele te dá joguinhos de interação bíblica com perguntas e respostas, te dá todas as coisas, você pode crescer, você pode fazer a sua família crescer, e nós estamos muito mais meninos na fé do que os nossos pais, os nossos avós eram. Sabe o que me encanta no reino de Deus?
é que os meus pais, os meus avós, eles tinham conhecimento maior das Sagradas Escrituras de Deus do que muitos hoje, sem ter aquilo que nós temos hoje. E por isso eles temiam a Deus, não por causa do inferno, mas porque conheciam a Deus. Precisamos conhecer mais o Senhor. Oséias 2, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo escrevendo tanto a Efésios, como a Filipenses, como a Colossenses, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Temam ao Senhor e saiba que Ele cuidará, Ele ministrará a sua justiça. Quarto cuidado está nos versículos 29 a 31, quando vai dizer, então, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem vale mais do que os pardais. Jesus usa aqui uma ave que é rejeitada por muitos, e que não tem praticamente valor nenhum, para dizer para você, então, o quarto cuidado, é que em tudo na sua vida, Deus está protegendo, cuidando, guardando da sua vida e das adversidades. E aí eu me vejo aqui, eu estava comentando com algumas pessoas sobre isso há pouco tempo, é como você ensinando o seu filho a dar os primeiros passos. Você coloca-o para andar sozinho, mas a sua mão está ali, à direita, à esquerda, segurando, levantando, conduzindo. O que Deus está dizendo para você aqui, e disse para os apóstolos, seja vocês presbíteros, diáconos, que serão ordenados e reinvestidos hoje, ou você membro da igreja, e você que já foi ordenado, não importa, o que Ele está dizendo para você é o seguinte, tudo o que acontece na sua vida está sob o cuidado de Deus. Ele sabe tudo. Ele está dizendo aqui, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, você não sabe, eu não sei. E vou agora acrescentar aqui, não a palavra de Deus, mas dentro do princípio, né? Ele sabe até quantos fios de cabelo preto eu ainda tenho, se os tenho. Ele cuida do pardal, e não cai um sem Ele permitir. Não acontece nenhuma coisa que você acha ruim na sua vida se Deus não tiver um propósito para você. Saiba disso. Deus tem propósito em todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados segundo o seu propósito, chamados para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus cuida de toda a história. E de repente você vê algo errado acontecendo, até naquilo errado acontecendo, Deus tem um propósito. Hoje nós estamos elegendo aí prefeitos e vereadores no Brasil todo, e talvez você vai dizer assim, por que o fulano de tal que comprou o voto das pessoas, que não fez um bom governo anterior, ou que não tem capacidade nenhuma, que não é um crente, que é a favor do aborto, por que ele foi eleito? Porque Deus permitiu, talvez para acordar a igreja. Deus não perde o controle, nem mesmo quando aparentemente o mal vence, porque Ele usa essa aparente vitória do mal como um chicote para a sua igreja, para o seu povo. Talvez precisássemos pregar novamente em Romanos capítulo 1, por causa da pecaminosidade do homem. Deus entrega o homem à sua própria paixão, à sua própria pecaminosidade. Saiba de uma coisa, aquela gripe que você teve, aquele espirro que você deu, tudo isso está no controle de Deus. Saiba que aquele momento em que aconteceu um acidente com você, Deus permitiu, que Ele tem propósito. A sua vitória é porque Deus tem propósito. Tudo aquilo que acontece, Deus tem propósito, e Ele está cuidando. E se Ele cuida de um pardal, quanto mais você vale. E então Deus cuidará de você, porque é um propósito de Deus. E você vale não é porque você é melhor, é porque Deus lhe fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E para encerrar, quinto cuidado, não tenha medo, porque você que pertence a Jesus, Ele
lhe confessará diante do Pai que está nos céus. Versículo 37, então, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu queria pensar com você sobre isso, a grandeza desse versículo, dessa declaração de Jesus. Sabe, essa é a declaração do único que pode. Essa é a declaração do único que, sendo Deus, se humilhou e se fez homem. Passou por todas as tentações possíveis ao homem, sem pecado. Ainda assim foi crucificado, para que neste processo jurídico ali, forense, fosse então declarada a justiça daquele que é pecador e que não consegue pagar por si mesmo, para dizer assim: está consumado, ou seja, eu fui declarado justo em Jesus. A grande questão aqui não é o seguinte: eu vou chegar diante do céu, diante do Pai, e se o Pai dissesse assim, e aí, então, como é que você foi? Eu falo assim, olha, eu te aceitei. Não é o que você fala com Deus. Não, eu frequentei a igreja. Não é o que você fez. A sua segurança, a sua salvação, a missão da igreja está garantida não naquilo que ela faz, mas na confissão de Jesus diante de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus confessa diante do Pai todo aquele que o confessa aqui e agora. É por isso que nesse período nós temos o nosso Senhor Jesus. O processo da redenção, ele não é a cruz somente, não é a ressurreição somente, mas é estar Ele hoje à direita de Deus o Pai, intercedendo ainda e agora por você e por mim e por todo aquele que já creu nele e confessou como Senhor e Salvador. Esta é a minha segurança, esta é a sua segurança. Nós precisamos vibrar com isso, igreja, precisamos acordar desse sono mórbido, dessa coisa ruim, triste que este mundo nos coloca e dizer: nós somos salvos em Jesus, glórias a Deus. Nós somos conduzidos por Deus e nós somos sustentados por Deus, nós somos confessados por Jesus. Mas tenho que dizer também que o próprio Jesus disse, mas, e eu gosto muito de frisar essa conjunção adversativa, e essa aqui é para o lado ruim. Quando você tem assim, você chega para Romanos 3, 21, no versículo 19 e 20, ele diz que a lei veio para que todo mundo seja condenado, para que todo mundo seja culpado, mas quando chega no versículo 21, ele fala, mas, tem uma esperança. Deus enviou a sua justiça, que é Cristo, a parte da lei, confessada pela lei, pelos profetas, aleluia, louvado seja o Senhor, mas aqui ele está dizendo que eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas agora é para o lado negativo, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quer um exemplo disso? Mateus 7. Versículos 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Prestem atenção nesses versículos. Muitos naquele dia hão de dizer, veja bem, quem vai dizer isto? O homem. Lá ele disse, quem me confessar aqui, eu confesso lá. Então a questão é quem confessa lá, não é quem está confessando aqui e lá simplesmente, mas é Jesus que tem que confessar lá. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a confissão, eu fui crente, eu preguei a palavra, eu curei pessoas, expeli demônios, fiz muitos milagres. Olha o versículo 23, para a tristeza e horror dessas pessoas. Então lhes direi, está no futuro porque será no último dia, explicitamente, ou seja, convictamente, não voltará tempo, não voltará atrás.
Não há mais oportunidade ali, naquele dia. Ele dirá explicitamente, o que ele dirá? Nunca vos conheci. Ou seja, não os confessei diante do meu Pai. Qual o resultado disso? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A igreja precisa acordar para isso, porque muitos hoje estão na prática do pecado deliberadamente. Nós temos pessoas defendendo que as escrituras precisam ser refeitas. Nós temos pessoas defendendo, estou falando de evangélicos, nem do Papa não. Tem pessoas evangélicas e carregam um número gigantesco consigo de discípulos, dizendo que Jesus teve flerte, relacionamento com Maria Madalena. Nós temos pessoas negando a divindade de Jesus, e ainda assim dizendo ser igreja de Jesus. Queridos irmãos presbíteros, aqueles que estão no exercício da sua função e naqueles que foram reeleitos para iniciar hoje novamente, queridos irmãos diáconos, vocês que foram eleitos em outros tempos e estão diretamente na execução dos seus pleitos, e aqueles que foram eleitos para compor a junta diaconal, lideranças da igreja, seja nas sociedades internas, você membro da igreja que também e exerce uma liderança como filho de Deus, saiba de uma coisa: primeiro, você é chamado para um meio em que você será, sim, perseguido por causa de Jesus. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque primeiro você receberá no final a comprovação que você estava certo em Jesus. E que todos que estavam se levantando contra você estavam contrários a Jesus. Não tenham medo, porque em terceiro lugar, esse Jesus é que julgará. E é a Ele que nós temos que temer, é a Ele que nós temos que obedecer, é a Ele que nós temos que amar. E não aqueles que não podem fazer mais nada do que nos fazer sofrer ou tirar a nossa vida. E aí depois vem a questão do tudo o que acontece, Deus sabe. Meu irmão, por exemplo, com 51 anos, quando ele estava aposentando, descobriu que tinha câncer, mas na verdade o câncer estava ali há muitos anos. E quando ele descobriu, já estava todo tomado, segundo o próprio médico. Depois da morte dele, viveu mais 2 anos, mas ele não sabia, tinha planos: vou aposentar, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Deus sabe como está o seu interior, Deus sabe como é que está cada membro do seu corpo, Deus sabe como é que está a sua família, Deus sabe quem está se levantando contra você e por que está se levantando contra você. E Ele tem um domínio sobre isso, porque se Ele cuida do pardal, quanto mais daquele a quem Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. E saiba, e ele fecha então com essa palavra de ouro: você que está lutando para ser santo diante do Senhor e confessando que Ele é o Senhor da sua vida, Ele está confessando você também diante de Deus o Pai. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa alegria. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nosso Deus. Deus cuida da sua igreja, cuida quando Ele lhe conscientiza, mas também quando Ele garante que Ele está como diretor geral, supremo da sua igreja. Cristo é a cabeça do corpo, Ele é o cabeça da igreja. Deus nos abençoe ricamente. Amém. Vamos orar. Senhor,